Começando mais um programa Interbusiness, eu te disse que nós estamos vivendo aqui a ressaca da seleção brasileira e que é uma oportunidade para a gente aprender com um negócio tão importante que é o esporte no mundo e para a gente trazer isso para a nossa vida pessoal e profissional, porque essas lições que nós estamos vivendo agora, e muita gente entende isso só da maneira emocional, só com o sentimento de fracasso, de derrota e as dificuldades que o time passou desde o começo da campanha na Copa do Mundo, nós podemos utilizar isso. Eu disse isso quando te convidei para assistir esse programa, que era importante a gente utilizar isso para algumas reflexões muito pontuais que podem ajudar você que tem negócio, você que está determinado a conseguir um resultado melhor também na sua vida profissional, às vezes como colaborador de uma empresa, de uma instituição pública ou privada, não é isso? Então, começando o programa Interbusiness, nós vamos aqui já para o primeiro slide, vamos desenvolver essas reflexões importantes sobre esse triste acontecimento que foi a derrota da seleção brasileira, num momento onde as expectativas eram tão altas por grande parte da população, e o que a gente pode aprender com isso? Vamos lá? Então, primeiro slide, por favor. Olha aqui, então nós estamos voltando agora, iniciando uma fase nova aqui, uma segunda fase no programa Interbusiness, e estamos começando agora a colocar de fato o que a gente faz no trabalho dentro da consultoria, da M-Practice Consultoria, que é uma empresa de negócios, de capacitação profissional, trabalha com alteração de comportamento, ou seja, faz com que as pessoas consigam melhorar o seu comportamento na vida pessoal e profissional, e por fim, trabalhamos fortemente também com a área de negócios. Então, tudo isso tem a ver com o trabalho, tudo isso tem a ver com o programa Interbusiness, é uma educação para negócios, na verdade, educação para a vida também, se você quiser entender assim. Próximo slide. Então, comportamento. Hoje nós vamos falar sobre comportamento, um daqueles 3 blocos que eu coloquei ali que sustentam o nosso trabalho como empresa. Comportamento, lições aprendidas com a seleção brasileira. Lição número 1, a derrota, aceitar ou esquecer. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que as pessoas têm dificuldades na sua vida pessoal e na sua vida profissional, muitas vezes as pessoas preferem esquecer. Eu vi muita gente falando ontem na televisão, vamos esquecer, isso é uma coisa, outras pessoas dizendo que isso é uma marca que não vai sair nunca mais, mas a gente vê muita gente quando passa por dificuldade pessoal e profissional tentar esquecer. Esquecer não é o caminho. O melhor caminho para a gente evoluir profissionalmente e pessoalmente é, primeiro, aceitar a derrota. As pessoas dizem que isso não é aceitável. Se você não aceita, você não consegue se aprofundar, você não consegue ir nos fundamentos do porquê você teve uma derrota ou está tendo uma dificuldade pessoal e profissional. E a partir do momento que a gente consegue aceitar, a gente então conseguir aprender com o erro, mas para aprender a gente precisa vivenciar a derrota. Existe um luto, existe um processo difícil em toda derrota pessoal e profissional, mas isso é a primeira lição que a gente tem com a seleção. A derrota é dura, a derrota é doída, é difícil, é custosa, mas nós precisamos aceitar, não esquecer, aceitar, para que a gente possa, a partir dessa aceitação, estudar de fato o que deu errado, e então a gente começa a buscar um aprendizado. Então, o aprendizado é possível a partir da aceitação. Primeira grande lição que nós temos para te passar com a derrota da seleção brasileira. Segundo ponto, vamos aqui para o slide. Eu vi um fisiologista falando a respeito do Neymar o seguinte: o Neymar é um rapaz com uma genética privilegiada, ele tem também uma capacidade mental diferenciada e, portanto, são os pensamentos, a forma como ele conduz os problemas é uma forma diferenciada, e então ele ganha força sobre os acontecimentos. Muitas teorias dizem que nós somos produto do meio, outras dizem que nós somos produto só de nós mesmos, e eu acredito muito nisso, mas a genética é importante, o que acontece à nossa volta, o meio influencia. Lógico que é muito mais fácil um empresário, em algum sentido, vencer a hora que ele administra uma empresa nos Estados Unidos do que no Brasil. É claro, isso é um fato, porém, nós não podemos deixar com que o meio, os acontecimentos à nossa volta nos derrotem. Então,
da genética, ou seja, de como nós nascemos, do meio em que nós nascemos e com relação ao nosso pensamento e nosso comportamento, você que viu a seleção jogar, você viu que o comportamento em função de tudo que foi pensado para o Brasil, de tudo que foi dito, foi muito mal conduzido e as pessoas não estavam preparadas para administrar as emoções, e isso é uma questão da forma de pensar. Então, se você conseguir trabalhar de forma mais efetiva os seus pensamentos e o seu mundo emocional, você vai ser uma pessoa com condição muito maior de atingir seus objetivos. Segundo ponto, então, acabamos de discutir com vocês aqui. Terceiro ponto. Esse é um ponto muito importante. Eu estou fazendo um apanhado aqui de tudo que eu assisti na televisão, de vários programas, de vários canais, e eu vi o capitão da Alemanha num programa falando a respeito da humildade, que eles respeitavam demais qualquer adversário, que eles não tinham uma outra conduta a não ser se colocar de forma humilde frente aos objetivos, e isso faltou. Faltou porque desde o começo foi dito que a obrigação do Brasil era vencer a Copa, que o Brasil tinha que impor a sua condição de jogo, ou seja, tinha que impor o seu ponto de vista, o seu desejo pessoal, individual como equipe contra o meio. E então faltou humildade, faltou respeito, e isso acabou gerando uma sobrecarga imensa na seleção brasileira, e isso acontece nas empresas. Quantas vezes essas coisas que nós estamos dizendo aqui acontecem na vida pessoal e na vida profissional? Falta humildade, falta a capacidade de controlar as próprias emoções e os pensamentos, falta respeito com o cliente, falta respeito com as pessoas que estão à nossa volta, e por isso as coisas não caminham. Então já falamos 3 lições aqui muito importantes que nós estamos tirando da derrota da seleção brasileira. Por isso eu te convido a assistir o próximo bloco. Nós vamos continuar fazendo essa relação entre a derrota que nós passamos como nação, como pessoas, como torcedores, e como isso pode ser positivo e nós podemos crescer com isso. Eu te aguardo no segundo bloco do programa Interbusiness. Retomando o programa Interbusiness, fazendo aqui essa relação a correlação entre a derrota da seleção e as lições que nós podemos tirar da derrota da seleção brasileira e como podemos usar isso na nossa vida pessoal e profissional. Quarto ponto importante, olha aqui comigo no slide. Planejamento. É fato que faltou planejamento, é fato que a maioria das empresas e pessoas não se prepara adequadamente para atingir seus objetivos, e isso ficou evidente nos 8 anos ou 7 anos que a Alemanha teve se planejando, e isso fez uma imensa diferença a hora que o jogo foi jogado, na hora de demonstrar e comprovar o desempenho. Não adianta só muita vontade de vencer, muito comprometimento quando a gente não se prepara. Esse ponto é fundamental para você, que na condução da sua vida pessoal, mas também na vida empresarial e na vida de negócios de uma forma como um todo. E o esporte é um grande negócio, por isso fica fácil fazer essa transição da experiência da seleção para o nosso dia a dia aqui como pessoa, como empresa. Próximo slide, por favor. Quinto ponto que foi fundamental para a derrota da seleção, e muitas vezes, quando ele falta, ou posso dizer quase que 100% das vezes, quando ele falta, as coisas não dão certo. Foco. Foco é identificar prioridade, é manter o esforço voltado para o objetivo central da sua vida pessoal e da sua vida profissional. E isso faltou na seleção, falta nas empresas, falta na maioria das pessoas que eu atendo no escritório. As pessoas começam a falar uma série de coisas, e quando eu pergunto, mas o que você quer? As pessoas têm que pensar muito e não conseguem definir um objetivo claro para as suas vidas. Então, e também para seus negócios e a sua empresa. Então isso faltou na seleção, porque o foco deveria ser o planejamento, o foco deveria ser a organização, o foco deveria ser o desenvolvimento de uma estrutura para o esporte muito melhor do que nós temos hoje, coisa que a Alemanha fez muito bem e nós não tivemos. Quinto motivo para a derrota da seleção brasileira e o quinto motivo para a frustração de pessoas e muitas vezes quebra de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sexto ponto importante.
Uma falha imensa que nós tivemos no esporte agora. Experiência. Colocamos apenas pessoas jovens. As empresas hoje têm tido muitos problemas por não valorizar as pessoas com maior experiência. Você que já passou dos 40 anos, sabe que é difícil se recolocar no mercado de trabalho. Que uma pessoa que tem 50 anos dificilmente consegue se recolocar e se recolocar numa condição favorável à sua experiência e ter uma remuneração compatível com a experiência que acumulou na vida. E a experiência, a consequência da experiência é a paciência, é o equilíbrio, é a estruturação mental, é o controle do mundo emocional. Tudo isso a gente consegue com o tempo. Algumas pessoas nascem naturalmente mais equilibradas. A maioria não. Hoje nós vivemos num mundo de velocidade, de extrema pressão e ansiedade, e isso faltou muito na seleção e falta muito nas empresas. As empresas não querem pagar por pessoas mais experientes. Elas só colocam a juventude para reduzir custo, mas não prestam atenção na qualidade, em como isso vai afetar a qualidade dos negócios. Esses pontos são importantes, esses pontos eu estou te dizendo aqui, para você ter muita atenção na condução da sua vida profissional, dos seus negócios, da sua vida pessoal, porque a experiência faz falta e muita falta nos momentos decisivos. Vamos falar mais um ponto da derrota da seleção, então? Resiliência. O que é resiliência? Já falei tantas vezes dessa palavra aqui e ela é tão necessária no mundo de hoje. Resiliência é a capacidade da física de um determinado objeto se curvar, mas sem se quebrar, sem perder as suas características. É a sua capacidade como ser humano de sofrer, mas manter-se íntegro frente aos desafios da vida, sem desanimar, sem se perder, sem ter comportamento antiético, sem ter comportamento imoral, porque você está num momento difícil. Isso é fundamental e no momento que a seleção precisou, que ela tomou o primeiro, o segundo gol, que ela precisava voltar à sua condição normal, ao seu estado de pelo menos alguma normalidade, eles não estavam preparados pela falta da resiliência, pela extrema juventude, pela falta de paciência, pela ansiedade de conseguir um resultado de qualquer jeito. Outro ponto importante, fez falta para a seleção, faz falta para você, faz falta para mim, quando nós estamos administrando uma empresa ou um objetivo pessoal e a gente não consegue alcançar. Resiliência, saber se submeter a um momento difícil sem perder o objetivo de vista, sem perder suas principais características como pessoa e como empresa. Outro ponto importantíssimo. E o último ponto, olha lá, lição número 8. Equipe, sinergia e alto desempenho que faltou na seleção. A seleção parecia uma coisa solta, não existia um entrosamento, a capacidade de um não multiplicava a capacidade do outro, que é a definição de sinergia, da física também de sinergia. Então não é possível ter alto desempenho. Essas 8 reflexões, eu digo para você que de alguma forma todas elas contribuíram enormemente para o resultado da seleção, para o péssimo resultado da seleção brasileira. Então a gente pode aprender com isso. Uma coisa que eu acho importante da maturidade é a gente poder aprender com os erros dos outros. Você não precisa errar. Você não precisa errar pelo menos erros que já foram errados, que já foram cometidos por outras pessoas. Aprenda com a experiência, aprenda com o que está acontecendo à sua volta, para que você não precise passar por esse tipo de situação. Esta é a razão do programa Interbusiness. Por isso esse programa já completou aqui 1 ano e está, graças a Deus, conseguindo entregar um conhecimento e com uma boa receptividade aqui do público de Araçatuba. Eu volto no terceiro bloco para concluir o programa. Hoje nós não vamos ter vídeo, nós vamos aprofundar essa questão do comportamento, que é a ideia central do programa de hoje. Eu te aguardo, o programa Interbusiness volta já já. Ontem à tarde, quando eu fui para o escritório, estava tranquilo e fui escrever o programa de hoje, fui pensar em tudo que eu tinha ouvido e visto na televisão sobre as causas fundamentais da derrota da seleção. Eu fui com uma forte convicção de que o maior problema da seleção foi a questão emocional.
A questão emocional foi central na derrota da seleção brasileira. Mesmo que as outras coisas faltassem, mesmo o planejamento não sido muito bem feito, mesmo a gente errando na postura, na humildade, na condução da equipe, colocando a vitória como objetivo, sem estruturar um processo que permitisse isso, ficou muito evidente para mim, e eu acho que para você que assistiu os jogos também, que faltou uma questão emocional e que a seleção desabou. Ela se consumiu, ela teve um processo que a gente chama de física de entropia, ela se encolheu até desaparecer em campo, e a Alemanha, pela sua racionalidade, pelo seu planejamento, pela sua capacidade de se manter fiel a um programa, a uma ideia, a um comportamento e principalmente a uma emoção controlada e fria, fez o resultado de forma avassaladora. Então, para a gente fechar esta ideia, e eu te disse que nós iríamos trabalhar hoje sobre o principal, o centro do comportamento, que é o controle das emoções, e podemos até fazer outros programas a respeito disso, eu queria te fazer uma distinção entre um comportamento racional, alguém que decide pela razão, alguém que decide olhando as coisas em cima de fatos, e uma pessoa emocional. Uma pessoa que coloca o coração, a emoção, o sentimento, a emocionalidade à frente, muito à frente da razão. E nós vamos fazer então essa comparação para que você reflita, para que você pense no seu comportamento, nos objetivos que você tem para atingir e pense se o melhor caminho é realmente ser uma pessoa extremamente emocional e tomar decisões no calor do momento, no calor das circunstâncias, sem esfriar a cabeça, sem se preparar, sem se planejar. Vamos lá? Olha aqui. Decisão emocional versus decisão racional. Uma característica da decisão emocional, impulsividade. Você já prestou atenção uma pessoa que, por exemplo, tem um cartão de crédito e vai com a família no shopping ou vai num leilão de alguma coisa e começa a beber um pouquinho e pede começa a agir por impulso? Você sabe que a decisão emocional, ela tem uma característica de impulsividade. Você faz sem refletir. Isso é extremamente danoso na condução de empresas e na nossa vida profissional. Por outro lado, a decisão racional, ao invés de ser impulsiva, ela é reflexiva, ela é pensada, ela é avaliativa. Então você tem muito mais domínio sobre o que você está fazendo. Outra característica negativa da decisão emocional, ela é parcial. Eu só enxergo o meu lado, eu só enxergo o meu ponto de vista, eu só sou capaz de pensar os meus pensamentos, eu não consigo entender como as pessoas pensam, eu não consigo prever o comportamento das outras pessoas. Olha que problema. A decisão racional, ela é integral, ela é completa, ela avalia o cenário, ela considera as pessoas, ela considera o momento, ela considera o cliente, ela considera a tecnologia, ela considera tudo. A decisão racional, ela envolve todos os aspectos, ou pelo menos muito mais aspectos do que uma pessoa que toma decisão emocionais. Você, no seu comportamento, avalie por esses slides qual é a predominância, em que lado você está a maior parte do seu comportamento, do lado racional ou do lado emocional. E você vai então, e eu sou capaz de, se você me dissesse isso aqui, estivesse aqui no programa ou no escritório me contando como você toma decisões, eu já iria muito facilmente prever a qualidade dos frutos que você tem colhido na sua vida pessoal e profissional. Vamos lá? Outra coisa importantíssima, as pessoas que são emocionais tomam decisões solitárias. Elas ficam muito presas ao seu mundo interno. Elas não têm coragem, não têm disposição de se abrir. Elas têm medo, elas ficam fechadas. E as pessoas racionais são capazes de partilhar, são capazes de expor o seu problema para algumas pessoas de confiança, para um especialista, para uma pessoa que conhece muito. Elas buscam o conselho
conselho, elas não tomam decisões de forma solitária. Elas envolvem outras pessoas com critério, lógico, não vão abrir sua vida para qualquer um, mas elas têm uma partilha, elas têm pessoas com quem elas podem contar na hora de tomar decisão. Outra característica, as decisões emocionais, elas são condicionadas. O que eu quero dizer com isso? Condicionada é, a pessoa passou por experiências no passado, essas experiências marcaram o comportamento, e aí? Aí ela fica repetindo a mesma resposta para problemas novos, a mesma resposta que ela deu no passado. Isso é uma decisão condicionada. A pessoa simplesmente não consegue encontrar um outro caminho na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, na sua vida de negócios, na sua vida profissional. Olha que problema que são as decisões tomadas com base só nas emoções. Eu não quero te dizer aqui que o mundo emocional não é importante. Toda decisão racional, ela traz consigo um contexto emocional. Só que esse contexto, ele não é predominante, ele não é 90%, não expressa 90%, não se manifesta em 90% das decisões. Ele se manifesta por outros caminhos que não são as decisões condicionadas pelo passado. Então, voltando para o slide, a pessoa que é emocional, ela responde da mesma forma do passado a problemas do presente. A pessoa racional, ela é livre, ela é capaz de novas escolhas, ela é capaz de escolher novos caminhos, ela é capaz de escolher novos relacionamentos, ela é capaz de ter movimentos diferentes, emoções e pensamentos diferentes do passado. Olha que coisa importante. Outra característica da pessoa emocional, ela é subjetiva. Tudo é o eu acho, eu sinto, parece, é tudo muito subjetivo, é tudo muito vago, é tudo muito não fundamentado. A pessoa racional, ela trabalha com fatos, ela se planeja em cima de fatos, ela considera o cenário, ela é avaliativa, ela pensa no que existe de fato e não fica tomando decisões em cima do subjetivismo, do eu acho, do eu penso, do parece, eu acredito. Ela trabalha com fatos. Outra questão muito importante e na verdade, conduzindo para o fechamento desses pontos que eu considero importantes para a gente trabalhar as emoções e a razão. Portanto, se você somar toda essa coluna aí do lado esquerdo, você vai ver que a pessoa emocional, ela é uma pessoa confusa, ela é uma pessoa que não passa segurança, ela é uma pessoa que não é transparente. Você olha, você não entende direito o que essa pessoa quer, você não entende o que ela está pensando, você não sabe direito para onde ela vai e, portanto, ela não consegue liderar, ela não consegue planejar, ela não consegue administrar a própria vida. A pessoa racional tem clareza. A pessoa racional, por outro lado, é capaz de olhar as coisas e distinguir muito bem o que é bom, o que é ruim, o que agrega na minha vida e o que tira, e o que subtrai da minha vida ou a minha capacidade. Preste muita atenção nisso. Não existe na vida empate. No esporte existe, na vida não existe. Ou a gente está ganhando e evoluindo, e às vezes a derrota pode ser uma grande experiência de crescimento, a gente tem grandes possibilidades de crescer na vida a partir das derrotas, ou a gente, a partir das derrotas, se afunda cada vez mais, e a gente acha que a gente pode manter o mesmo nível, que a gente pode empatar. Não existe isso na vida. Ou a gente evolui, ou a gente regride. Vamos voltar para o slide aqui então. Então, se a pessoa racional ela tem clareza, ela consegue o que quer muito mais rápido, ela consegue o que quer com muito mais qualidade, ela consegue o que quer com muito mais felicidade. A emoção é a regra. Nós vivemos num mundo em que a mídia, a estrutura, a cultura, ela é feita para nos distrair. Ela é feita para que a gente perca domínio, para que a gente... Você sabia, acho que eu já disse isso num programa aqui, que após 6 minutos de televisão, o seu nível de consciência já caiu em 85%? Você sabia que depois de 5 minutos ali assistindo a novela, assistindo a um documentário ou o que seja, a televisão é feita para te anestesiar.
A nossa cultura, infelizmente, é feita para nos anestesiar, nos tirar a capacidade de sermos livres, seres autônomos e realizadores do próprio caminho. Por isso eu estou te colocando esse slide, talvez o slide mais importante que eu coloquei em 1 ano de programa aqui. Reflita sobre isso, porque a regra é confusão, falta de clareza, falta de domínio sobre a própria vida, né? E o que é exceção? Exceção é a pessoa que domina os próprios pensamentos. Exceção é a pessoa que não se vende por objetivos baratos. Exceção é a pessoa que olha para alguma coisa com distanciamento, sabendo que por mais bonito que seja, será que isso é verdadeiro? Será que isso é fato? Qual é o fundamento dessa opinião? Qual é o fundamento desta verdade que está sendo dita para mim? É uma pessoa questionadora, é avaliativa, ela tem mais domínio, ela consegue muito mais realizar a própria vida e ela se torna muito importante na vida das pessoas que estão à volta dela. Portanto, essas reflexões são reflexões que eu queria deixar para você. Este é o nosso trabalho. Nós fazemos isso com executivos, nós fazemos isso na vida pessoal, nós contribuímos para trazer clareza. Se você tem interesse de conhecer o trabalho que nós realizamos nas empresas e para as pessoas físicas, você tem aí o meu e-mail, que é marcelo@mc4consultoria.com.br, ou você pode ligar e agendar no 3301-9194. Esse é o trabalho que eu escolhi para fazer, escolhi conscientemente, escolhi lutando com as minhas próprias dificuldades e hoje eu posso dividir com você porque isso é experiência verdadeira. Eu não te vendo ideias, eu não te vendo propostas que eu não experienciei e que não ajudaram a construção da minha vida e das pessoas com quem eu trabalho. Fica aqui então o meu convite. Quero agradecer mais uma vez pela audiência desse programa, que já passou de 1 ano aqui na TV Araçatuba, por você que nos prestigia. Olha, muito obrigado e eu te aguardo no próximo programa Interbusiness.